Boa noite, meus irmãos. Nós iremos iniciar mais essa aula em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Eu estou muito feliz em estar mais uma vez aqui para nós darmos continuidade à nossa formação sobre a liturgia. Para os que não me conhecem, para os que vão assistir depois essa aula gravada, meu nome é Adelino, eu sou membro do Instituto São João Evangelista, que é uma associação de fiéis leigos voltada à difusão do ensino clássico católico, do magistério e da tradição bimilenar da Santa Madre Igreja. E esta é a segunda aula da nossa formação sobre a liturgia. E a aula de hoje, para mim, é uma aula em que eu tenho muita alegria de dar, porque eu preparei com muito carinho, porque é um tema que eu particularmente gosto muito. Nós vamos falar sobre a relação entre a antiga aliança e os sinais que ela estabelece como prefiguração da nova aliança realizada em Jesus Cristo. E o que isso quer dizer? Em outras palavras, nós vamos falar sobre os acontecimentos da história de Israel, sobre os fatos que representaram símbolos, representaram uma antecipação daquilo que seria a realização perfeita da aliança que Deus faria não somente com Israel, mas a partir daquele momento com todo o mundo. Então nós vamos falar sobre todos os sinais que Deus deu através das Escrituras e através da história de Israel e como esses pontos se ligam com a nova aliança instituída pelo sacrifício de Jesus. Essa é uma aula na qual nós vamos fazer várias ligações de pontos. Os pontos que a antiga aliança, os pontos que a história de Israel traz como elementos que prefiguram, que antecipam aquilo que seria a realização de uma aliança perfeita em Jesus Cristo, a nossa nova aliança. Antes de nós começarmos, eu até coloquei aqui alguns pontos anotados para que eu possa seguir aqui o nosso cronograma. Então nós vamos falar, só para quem está chegando agora, sobre a relação entre a antiga aliança e o culto judaico, o consequente culto judaico que ratificava essa aliança entre o povo de Israel e Deus, e a sua ligação com a nova aliança e o consequente culto católico litúrgico, que é o selo que Deus utiliza para ratificar a nova aliança. A relação entre a antiga aliança e seu culto e a relação entre a nova aliança e o culto litúrgico católico. É sobre esses dois pontos que nós vamos falar e nós vamos estudar como que houve essa prefiguração e qual é o valor que isso tem para nós enquanto católicos. Eu vou iniciar com uma retrospectiva acerca daquilo que nós vimos na aula anterior, que basicamente ela era intitulada O Homem é um Ser Religioso. E o homem é um ser religioso porque ele tem acesso a Deus por intermédio da razão natural e por intermédio da revelação que Deus dá de si. É por isso que o homem possui uma dimensão dialogal. O homem, ao mesmo tempo que possui essa capacidade de relacionar-se com outros homens, ele tem a capacidade de relacionar-se com Deus. E não só a capacidade de relacionar-se com Deus, como eu disse, apreender a existência de Deus através da manifestação das coisas criadas, através da manifestação das perfeições e das belezas das criaturas. Através desse movimento nós conseguimos apreender a existência de Deus. E Santo Agostinho vai nos dizer que nós temos uma inclinação natural a buscar a Deus porque nós somos obra de suas mãos. Ele diz nas Confissões que a nossa alma permanece inquieta e só encontrará repouso quando retornar para Deus. É isso que Santo Agostinho nos diz nas Confissões e é essa inclinação que realmente nós temos
diante de Deus. O ser humano, nós temos uma necessidade natural de buscar respostas para perguntas no sentido de qual é o sentido da nossa vida. Nós temos uma necessidade, uma busca por algo que seja verdadeiro, por algo que seja belo, por algo que seja eterno. E toda essa inclinação que nós temos é uma inclinação sobrenatural, porque nós somos criaturas, nós somos obras das mãos de Deus. E Deus, por ser eterno, por ser sumo bem, por ser a suma beleza, nós temos a necessidade de voltar a Ele. Por isso a nossa busca é incessante, a busca da humanidade é incessante em busca de Deus. E é interessante nós notarmos que, apesar desta nossa capacidade de apreendermos a existência de Deus através da observação da natureza, através da observação do mundo criado, isso não nos impediu de acontecer a manifestação da idolatria. E o que é idolatria? É justamente essa substituição de Deus enquanto Criador por criaturas. Quando nós colocamos criaturas no lugar de Deus, que é o Criador, nós estamos cometendo uma idolatria. Nós podemos idolatrar pessoas, quando nós colocamos uma pessoa como a centralidade da nossa vida, quando nós colocamos uma coisa, quando nós colocamos o dinheiro, quando nós colocamos os bens terrenos, nós colocamos os vícios no lugar de Deus, nós estamos também cometendo uma idolatria. Nós estamos retirando Deus da centralidade da nossa vida e assumindo uma criação, uma obra sua em seu lugar. Então nós estamos cometendo idolatria e o relato bíblico nos diz, eu também havia falado disso na aula passada, o relato bíblico nos diz que o primeiro ato de idolatria do mundo, ele veio através da história da Torre de Babel, porque ali houve a dispersão da humanidade nas diversas civilizações, nas diversas culturas, através da divisão das línguas. E antes do relato da Torre de Babel, nós não temos nenhum indício, nenhum relato sobre idolatria, ou seja, todos tinham acesso, todos tinham uma visão mais apurada da face de Deus. Né? Como o pecado original veio a embotar os nossos sentidos, a obscurecer nossos sentidos e as nossas inteligências, a idolatria fez com que nós colocássemos criaturas no lugar de Deus e a partir desse momento passássemos a cultuá-las, ao invés de cultuar o Deus único e verdadeiro. Então na última aula nós vimos sobre o homem enquanto ser religioso e a religião e a fé como elementos centrais em todo o processo civilizatório da humanidade. A fé sempre esteve no centro do surgimento das civilizações. Isso porque o homem tem essa inclinação natural a Deus, essa inclinação natural a buscar o eterno, a buscar respostas que deem sentido às nossas vidas. E eu também finalizei a aula passada falando sobre o papel do culto e do sacrifício dentro das religiões. Nós falamos sobre o culto em Israel e o papel do sacrifício no culto em Israel, mas isso foi apenas superficialmente. Hoje nós vamos explorar com mais detalhes o que significa esse sacrifício e por que ele é tão importante como elemento de culto a Deus. O sacrifício, o primeiro relato de sacrifício que nós temos dentro das Escrituras é o relato de Caim e Abel. Nós temos no Gênesis que Caim ofereceu ao Senhor os frutos da terra e Abel ofereceu ao Senhor as primícias dos animais e a gordura deles, e Deus se agradou da oferenda de Abel. Dentro do aspecto do sacrifício, existem 3 pontos que fazem com que ele seja um elemento essencial dentro da realidade do culto. E quais são esses elementos? O sacrifício é um reconhecimento da soberania de Deus sobre a criação. Aqui nós estamos falando sobre o sacrifício animal. Nós estamos falando sobre a centralidade que o sacrifício animal estabelece dentro do culto judaico. O culto judaico, ele eleva o sacrifício animal como a característica primeira de preferência de Deus.
É por isso que Deus preferiu o sacrifício de Abel ao sacrifício de Caim. E o sacrifício animal, nesse primeiro aspecto, representa exatamente o reconhecimento da soberania de Deus sobre a obra criada. O israelita ele tinha consciência de que aquilo que ele devolvia a Deus era por excelência dele mesmo. Ao israelita não cabia nada, pois ele não era o criador de todas as coisas, mas unicamente a Deus. Então devolver em forma de sacrifício animal as primícias representava esse ato de agradecimento, porque o homem possui esse movimento adorador dentro de si. O homem possui essa necessidade de retribuir a Deus as benesses que por ele são recebidas. Então, no primeiro aspecto, o homem devolve a Deus aquilo que já era dele. O segundo aspecto do sacrifício animal importante para o israelita era a ratificação de uma aliança feita com Deus. O israelita possuía a ideia do sacrifício animal como um pacto, como um selamento de uma aliança feita com Deus. E nós vamos explorar isso com mais detalhes mais à frente. O terceiro aspecto do sacrifício animal para o israelita, a importância dele para o israelita, é que esse sacrifício animal simbolizava um ato de renúncia e de tristeza pelos pecados que ele cometia. Os pecados que o israelita cometia a Deus o oprimiam de tal forma que ele precisaria entregar a sua própria vida em compensação à ofensa feita a Deus. Mas como ele não poderia entregar a própria vida, ele oferecia a vida do animal como substituição ao sacrifício que ele mesmo deveria fazer de si. Então, o terceiro aspecto do sacrifício animal para o israelita é justamente esse ato de renúncia e de tristeza pelo pecado, como se o sacrifício animal fosse um resgate pela ofensa cometida contra Deus. Então, como eu havia falado, o primeiro sacrifício, o primeiro relato que nós temos nas Escrituras é o de Caim e Abel, e a preferência ao sacrifício de Abel que Deus deu. Entretanto, nós temos outros diversos relatos de sacrifícios animais ao longo do Gênesis, como um sacrifício de Noé, sacrifício de Jacó, mas nós vamos falar de 2 sacrifícios específicos que são os mais simbólicos e os que mais se ligam ao sacrifício que Jesus realizou como um sacrifício perfeito. E quais são esses sacrifícios? O primeiro deles é o sacrifício de Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem que aparece no Gênesis, no capítulo 14, e é um personagem que aparece em apenas 3 versículos. A participação de Melquisedeque é extremamente rápida. Entretanto, ela é profundamente simbólica. Por quê? Porque Melquisedeque, primeiro, ele era rei e sacerdote. E essa figura de rei e sacerdote era um tanto quanto inusitada para o Antigo Testamento. Essa figura não era comum. E Melquisedeque aparece como rei e sacerdote, ele aparece como o rei de Salém. Rei de Salém. Salém seria a futura Jerusalém. E ela significa cidade da paz. Então Melquisedeque era o rei da cidade de Jerusalém, da cidade da paz. E quem no futuro apareceria como rei e sacerdote, como príncipe da paz da Jerusalém celeste? Jesus. Então, esse aspecto de rei e sacerdote de Melquisedeque e esse aspecto de ser rei de Salém são uma prefiguração do próprio Cristo. E existe um terceiro aspecto nesses 3 versículos, nessa passagem rápida de Melquisedeque no Gênesis, onde Melquisedeque faz uma oblação de pão e vinho, ele faz um sacrifício incruento. Essa oblação de pão e vinho nós vamos encontrar novamente em Jesus Cristo na instituição da Eucaristia. Então a tradição sempre interpretou a imagem de Melquisedeque como uma prefiguração do próprio Cristo, rei e sacerdote, príncipe da paz, que era o rei de Salém, a futura Jerusalém, e o oferecimento do pão e vinho como oblação, o sacrifício incruento.
O segundo sacrifício de destaque no Gênesis é o sacrifício que Abraão, o sacrifício de Isaac, que seria realizado através de Abraão. E é interessante que Melquisedeque faz uma bênção sobre Abraão, e Abraão futuramente ele vai até Salém. Ele vai até Salém a mando de Deus. Deus diz: Abraão, vai até a terra de Moriá. E Moriá, meus irmãos, era, segundo o relato de 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, Moriá é uma cadeia de montanhas onde futuramente seria construído o Templo de Jerusalém. Então, Melquisedeque aparece como rei de Salém e realiza esse sacrifício em Salém. E, posteriormente, Abraão vai até Salém. Abraão vai até Salém para poder sacrificar Isaac, a mando de Deus. E agora nós já vamos começar a encontrar essa relação, esses pontos, como eu disse, que nós iríamos ligar entre a prefiguração da antiga aliança e da nova aliança. Entre essas figuras do Antigo Testamento, esses símbolos do Antigo Testamento e aquilo que seria realizado no Novo Testamento. O sacrifício de Isaac, ele é muito interessante, porque ao viajar para Salém, para a futura Jerusalém, a cidade da paz, o local futuro da construção do Templo de Jerusalém, Isaac carrega nos ombros o madeiro do sacrifício. Então, Isaac era o filho único de um pai amoroso que carrega nos ombros o madeiro do seu próprio sacrifício e sobe a colina da cadeia de colinas de Moriá para ali ser sacrificado. Ou seja, Moriá, além de ser o futuro local de construção do Templo de Jerusalém, é onde também está localizado o Calvário. O Calvário está em uma das colinas da cadeia de Moriá. Então, olha a relação profunda entre o sacrifício de Cristo, filho único de um pai amoroso, que carrega nos ombros o madeiro do seu sacrifício e sobe uma colina de Moriá para ali ser sacrificado. Nós já sabemos qual que é o fim, né, dessa história de Moriá, dessa história do sacrifício de Isaac. Nós sabemos que ele não vai ser sacrificado, que o anjo do Senhor antes vai pausar a mão de Abraão. Mas é interessante também notar que quando Isaac está subindo junto com seu pai para a realização do sacrifício, ele pergunta: pai, onde está a vítima para o sacrifício? E Abraão responde assim para Isaac: Isaac, Deus, ele mesmo providenciará o cordeiro para o sacrifício. Entretanto, meus irmãos, no original em hebraico, as pontuações desse texto, ela não é uma pontuação fixa. Então, esse versículo ele pode ser interpretado como Deus, ele mesmo, o cordeiro, se providenciará como a vítima. Olha que interessante. A relação entre esse sacrifício de Abraão e Isaac e a relação com o sacrifício de Cristo, que é o cordeiro que se dá a si mesmo como sacrifício, como vítima para o sacrifício, né? Então agora nós vamos continuar com aqui onde nós chegamos no ponto alto dessa relação entre os símbolos da antiga aliança e os símbolos da nova aliança. O ponto central do sacrifício de Israel foi a história da Páscoa. A Páscoa, onde houve a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Foi na Páscoa que Deus instruiu toda a família israelita a tomar um animal, a tomar um cordeiro, para que esse cordeiro fosse degolado, para que seus ossos não fossem quebrados e eles consumissem do cordeiro, que eles comessem do cordeiro.
através do sacrifício pascal realizado para a libertação de Israel, Deus estabeleceu a necessidade de um culto litúrgico que rememorasse a libertação que Deus operou sobre todos os israelitas, libertando-os da escravidão do Egito. Eles deveriam tomar um cordeiro sem mancha, sem defeito, um cordeiro puro, o que seria imolado sem que se quebrassem seus ossos, e o consumo desse cordeiro, comer da carne desse cordeiro, que ratificava a aliança que Deus fazia com o povo israelita. E Deus estabeleceu que o sangue desses cordeiros, uma vez aspergidos sobre as portas dos israelitas, faria com que eles não perdessem os seus primogênitos. Ou seja, esse primeiro sacrifício pascal foi um sacrifício de resgate, pelos primogênitos. Deus ali estabelece uma aliança com os israelitas. Ali ele diz que os primogênitos seriam poupados e que aquele cordeiro seria a vítima substituta da aniquilação que todos os primogênitos sofreriam. Então esse primeiro relato da Páscoa judaica tem um simbolismo profundo e vai estar ligado intimamente ao sacrifício de Cristo. Deus exigiu de Israel que essa rememoração do sacrifício pascal fosse realizada até a consumação dos tempos, né? No capítulo 12 do livro de Êxodo, no versículo 14, Deus vai dizer: conservareis a memória daquele dia, celebrando-o com uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. E, meus irmãos, com a futura construção do templo de Jerusalém, ou seja, do templo da cidade da paz, a cidade de Melquisedeque, a cidade onde Abraão realizou o sacrifício de Isaac, onde Isaac subiu a colina para ser sacrificado e carregou nos ombros o lenho para o seu sacrifício. Ali no templo de Israel, os sacerdotes realizavam 2 vezes por dia o sacrifício de cordeiros pela libertação dos pecados da nação. Então, esses sacerdotes de Deus faziam todos os dias sacrifícios pela expiação dos pecados do povo. E uma vez ao ano, no dia do perdão, o grande dia do Yom Kippur, era realizado um sacrifício pelo sumo sacerdote, onde ele adentrava o local mais sagrado do templo de Jerusalém, o Santo dos Santos, para ali realizar um sacrifício por toda a nação. E Jesus, como um bom judeu que era, como um judeu fiel que era, muito possivelmente, aliás, com quase absoluta certeza, participava ao longo dos anos de sua vida dessa ida a Jerusalém para participar dessa rememoração da festa da Páscoa, né, o dia do perdão, Yom Kippur. Então, muitas vezes Jesus participava exatamente desse ritual, desse culto, onde era realizado o sacrifício do cordeiro, e onde ali todos os israelitas deveriam comer da carne do cordeiro se eles quisessem ratificar a sua aliança com Deus. Então, para Jesus, esse sacrifício ele era muito mais do que um simples ritual vazio de significado. Para Jesus Cristo, a Páscoa judaica era o fundamento da sua própria missão, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Todas as vezes em que ele participava desse rito judaico da Páscoa, era como se fosse uma preparação para o sacrifício que ele mesmo realizaria de uma vez por todas pela libertação dos pecados da humanidade. E é interessante nós notarmos que João, ele relata no seu evangelho que Jesus
se colocou diante de Pôncio Pilatos por volta da 6ª hora, no dia da Páscoa. E por que ele lembra desse fato? Porque João sabe, como bom israelita que era exatamente na 6ª hora que os sacerdotes iniciavam a imolação dos cordeiros. Ou seja, Jesus foi colocado diante de Pôncio Pilatos para ser imolado como cordeiro, exatamente na mesma hora em que os cordeiros começavam a ser imolados pelos sacerdotes para a celebração da Páscoa. Então aqui nós já conseguimos ir fazendo novamente a ligação de pontos entre o culto judaico da Antiga Aliança e o sacrifício que seria realizado por Cristo para o estabelecimento da Nova Aliança. E João também relata posteriormente no Evangelho que Jesus não teve nenhum de seus ossos quebrados. Jesus não teve nenhum de seus ossos quebrados porque o cordeiro deveria ser perfeito. Ali no Êxodo 12, versículo 46, é estabelecido por Deus que o cordeiro deveria ser sem mancha e não deveria ter seus ossos quebrados. E João faz exatamente essa lembrança de que os ossos de Jesus não foram quebrados. No seu sacrifício, ele morreu sem ter nenhum dos seus ossos quebrados. Jesus é esse verdadeiro cordeiro, ele é a nossa verdadeira Páscoa, ele é a realização perfeita, é a oferenda condigna. E como eu havia questionado anteriormente, por que o cordeiro ele tem esse papel central, por que ele representa um elemento central no culto judaico? Exatamente porque é o cordeiro sacrificial que é o modelo, que é a figura que Deus estabeleceu na sua divina providência como o mecanismo da nossa salvação. Deus estabeleceu no Antigo Testamento, desde o sacrifício de Abel, que foi um sacrifício agradável a Deus, passando pelo sacrifício de Melquisedeque, onde ele ofereceu pão e vinho. Melquisedeque que era rei de Salém, Melquisedeque que era rei e sacerdote. Passando pelo sacrifício de Abraão e Isaque, onde Isaque carregou nos ombros o madeiro do seu sacrifício, onde ele subiu a colina de Moriá, onde ele foi até Salém, o local da futura construção do templo de Jerusalém para ser sacrificado, e onde o próprio Abraão diz que o cordeiro se daria a si mesmo como a vítima para o holocausto. Então, passando por todo esse simbolismo do Antigo Testamento, nós temos em Jesus a realização perfeita desse sacrifício que agora não libertaria somente Israel da escravidão, não seria somente uma rememoração da libertação que Deus fez a Israel, mas seria sobretudo a libertação de toda a humanidade. Uma questão interessante para nós colocarmos aqui, né, que ela é digna de nota, é que o sacrifício realizado na Páscoa dos judeus, o sacrifício do cordeiro, onde eles precisavam comer do cordeiro, comer da carne do cordeiro, era também um sacrifício no qual eles tomavam logo após os pães ázimos, que são os pães sem fermento. E o que nos lembra o pão sem fermento? Exatamente a Eucaristia. Então os judeus eles comiam do cordeiro imolado, do cordeiro sem mancha, do cordeiro sem mácula, do cordeiro dos ossos não quebrados, tomavam dos pães ázimos, da festa dos pães ázimos, e isso é exatamente aquilo que Deus estabeleceu para que fosse uma rememoração de geração em geração. Entretanto, Jesus, com a nova aliança, ele não vem revogar a antiga, mas ele vem elevar a antiga aliança à sua condição de perfeição. Jesus não revoga a antiga aliança, ele eleva esse sacrifício pascal a um patamar perfeito. E Jesus estabelece na instituição da Eucaristia exatamente a mesma coisa que o Êxodo 46 estabelece, que o Êxodo 12 e 46 estabelece, que aquela instituição seria uma instituição perpétua. Jesus diz, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, façam isso em memória de mim.
assim como Deus estabeleceu ao povo de Israel que rememorassem por todas as gerações o sacrifício realizado para a libertação de Israel, Jesus estabelece com a Eucaristia a instituição do sacrifício perfeito, da aliança eterna no seu corpo e no seu sangue. Agora não é mais o sangue do Cordeiro aspergido nas portas que libertaria somente Israel do Egito, mas seria a aspersão do próprio sangue de Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro imolado, aspergido sobre nós, e nós que consumimos a sua carne e bebemos do seu sangue, temos em nós a libertação do pecado para a salvação eterna. Jesus é esse Cordeiro. E quando nós vamos à missa, nós vamos exatamente como os judeus iam ao templo de Jerusalém para participar do sacrifício e comer da carne do Cordeiro. Quando nós vamos à missa, nós nos lembramos das palavras de Cristo, onde ele diz que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Nós comemos do verdadeiro Cordeiro Pascal, aquele que liberta a nossa vida e liberta a nossa alma para a salvação eterna. São Paulo sintetiza muito bem toda essa realidade do sacrifício antigo de Israel através do Cordeiro e o novo sacrifício de Cristo em 1 Coríntios capítulo 5, onde ele diz que Cristo, nossa Páscoa, foi imolada. Celebremos a festa com pães sem fermento, o pão da retidão e da verdade. Ou seja, assim como os judeus celebravam a Páscoa, comiam do cordeiro e dos pães ázimos, a nossa celebração da nossa Páscoa, da nova Páscoa instituída por Cristo, nós também tomamos do cordeiro imolado, nós também comemos dos pães ázimos, dos pães sem fermento. Deus exigiu essa rememoração eterna e ela foi atualizada, levada ao patamar de perfeição através do sacrifício de Jesus Cristo, através da instituição da Eucaristia. E agora, para nós podermos completar todo esse raciocínio, nós poderíamos nos perguntar, por que da necessidade de um sacrifício de Cristo para a redenção dos pecados? Por que foi necessário que Cristo se sacrificasse pela redenção dos nossos pecados? O autor do livro dos Hebreus vai dizer lá no capítulo 10 que nem o sangue de milhares de cordeiros e de touros poderiam poderiam nos libertar dos pecados. Ele diz isso, que o sangue dos cordeiros não poderia nos libertar dos pecados. Nós precisaríamos de um sacrifício maior, de um sacrifício perfeito. E por que, então, que Cristo é quem teve que fazer esse sacrifício perfeito? Qual que é esse, aspas, mecanismo de salvação que envolve o sacrifício de Cristo e a nossa libertação? Para isso, nós precisamos voltar no relato da queda. Quando os nossos primeiros pais caíram, nós realizamos diante de Deus, que é infinitamente bom, que é infinitamente justiça, que é o sumo bem, nós realizamos diante de Deus, nós que somos infinitamente criaturas, nós que somos infinitamente abaixo da condição de Deus, nós precisaríamos, diante dessa ofensa infinita realizada contra um Deus infinito, como nós pagaríamos, como nós saldaríamos uma dívida dessa de um pecado cometido contra um Deus que é infinito? Como nós resgataríamos a nossa condição de pureza diante de um pecado realizado contra um Deus que é infinito, contra um Deus que é sumo bem, contra um Deus que é suma justiça? Não existe a possibilidade de nós conseguirmos sanar essa dívida. Não existe uma forma de nós pagarmos essa dívida do pecado que realizamos contra Deus, porque ela é uma dívida infinita, pois Deus mesmo é infinito. Então, nem se nós pagássemos com a nossa própria vida, nem se nós entregássemos a nossa vida em sacrifício, isso seria suficiente para saldar o nosso débito diante de Deus, saldar a nossa dívida, salvar o nosso
saudar a nossa ofensa contra Deus. Então, obviamente, também não era suficiente que o sangue de bois e de cordeiros, ainda que fossem sacrificados aos milhares, nem assim nós conseguiríamos saldar essa dívida. Assim, nem a nossa própria vida seria suficiente, né? Inclusive existe um relato do historiador Joséfo, que na década de 70 depois de Cristo, ou seja, logo após a morte de Cristo, que uma das Páscoas realizadas pelos judeus contou com o sacrifício, com a imolação de 250 mil de cordeiros, ou seja, aproximadamente 250 mil cordeiros. Então, se nem o sangue de 250 mil cordeiros eram suficientes para resgatar a nossa dignidade de filhos, quem dirá o nosso próprio sangue? Nós não podemos saldar essa dívida. Para saldar uma dívida com um Deus infinito, nós precisamos de um sacrifício igualmente infinito. Nós precisamos de um sacrifício à altura de Deus. E que ser é a altura de Deus para poder saldar a nossa dívida em nosso lugar? O próprio Deus. É por isso que Deus se encarna, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Logos eterno, o Verbo eterno de Deus se encarna, assume a natureza humana para que ele pudesse redimir essa mesma natureza, porque somente aquilo que é assumido é também redimido. Deus mesmo assumiu a nossa natureza humana para poder nos libertar dos pecados. Somente um ser à altura de Deus poderia realizar um sacrifício à altura de Deus para sanar a nossa dívida. E quem é à altura de Deus para saldar a nossa dívida, senão o próprio Deus? Então Deus mesmo se encarna, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno se encarna para poder assumir a nossa natureza e realizar esse sacrifício. Por isso, o mistério da encarnação, ele está intimamente ligado ao mistério da redenção. Deus poderia simplesmente ter aparecido e poderia ter não se utilizado desse mecanismo da encarnação. Ele poderia, afinal de contas, ele é todo poderoso, ele poderia fazer o que ele bem entendesse. Entretanto, se Deus simplesmente aparecesse diante de nós, diante da humanidade, Deus com toda a sua majestade, Deus com toda a sua grandeza, a humanidade não resistiria. A humanidade não resistiria a uma manifestação direta de Deus. A humanidade se diluiria em Deus. A humanidade não suportaria a onipresença de Deus, o poder de Deus. A humanidade não resistiria. É por isso que o próprio Deus se encarna. Ele se encarna no seio da Virgem Maria. Ele se encarna como homem. Ele assume a nossa natureza. Então, a manifestação de Deus, ainda que nós tentássemos buscar a Deus, nós em nossa pequenez não alcançaríamos. E como nós não podemos alcançar a Deus, é Deus mesmo quem vem de encontro a nós. Nós não poderíamos cair na tentação de achar que poderíamos subir a Deus como a tentação da Torre de Babel, porque nós não alcançaríamos a Deus. Deus é infinito. Então é necessário que o próprio Deus venha a nós. Nós clamamos para que Deus venha a nós. E Deus veio. Deus cumpriu a sua promessa de redenção. E ele se encarnou no seio da Virgem Maria e assumiu a nossa humanidade. E assumindo a nossa humanidade, padecendo da nossa carne, é que houve a necessidade desse sacrifício que seria realizado de uma vez por todas pela expiação dos nossos pecados. Então, como nós falamos no início da aula, os símbolos, os sinais da antiga aliança, elas eram uma prefiguração, eram uma preparação pedagógica da pedagogia divina de Deus para nos preparar na plenitude dos tempos para o sacrifício perfeito realizado em Jesus Cristo. Todos esses símbolos pelos quais
o Antigo Testamento foi testemunha, pelos quais os israelitas experimentaram em sua relação de aliança com Deus, eram uma preparação para esse sacrifício perfeito que, uma vez realizado em Cristo, salva não somente a Israel como a primeira Páscoa, mas salva toda a humanidade. Essa preparação gradual, onde Deus ensinou a nação de Israel a preparar os caminhos para o Senhor, essa preparação foi consumada de uma vez por todas em Cristo. Então toda a história do sacrifício animal, desse culto, desse agir adorador de Deus, desse agir adorador do homem em direção a Deus, através do sacrifício, do qual nós temos um primeiro relato de Abel, que realizou o sacrifício animal que agradou a Deus. E depois nós temos o relato de Melquisedeque, rei de Salém, rei da futura Jerusalém, o rei da cidade da paz, rei e sacerdote, uma figura inusitada para o Antigo Testamento, passando pela bênção que ele deu a Abraão, e Abraão que visitou a Salém quando foi chamado por Deus para realizar o sacrifício de Isaac, onde Isaac subiu ali as cadeias de colinas de Moriá. Moriá, identificada na 2 Crônicas capítulo 3, como o local da futura construção do Templo de Jerusalém. Moriá, que é a mesma cadeia de colinas onde está localizado o Monte Calvário, onde aconteceu o sacrifício de Cristo. Então toda essa preparação pedagógica de Deus, através da antiga aliança, foi uma preparação para que um novo culto, um culto perfeito, um sacrifício perfeito, com um sacerdote, aliás, com um sumo sacerdote, que não mais entra com sangue alheio ao Santo dos Santos, mas leva o seu próprio sangue como sacerdote e como vítima, é onde acontece o sacrifício perfeito, que nos liberta não só de uma escravidão física, como era a escravidão de Israel diante do Egito, mas uma libertação perfeita, que é a libertação dos nossos pecados para a nossa salvação eterna. Então Jesus condensa em si todo esse espectro da profundidade do que simboliza o Cordeiro. O Cordeiro é o elemento que se encaixa no padrão divino do sacrifício que nos resgata. Era o mesmo cordeiro que os israelitas comeram na primeira Páscoa, o primeiro cordeiro sem defeitos, cujo sangue foi aspergido nas portas para que os seus primogênitos não morressem. Eles consumiram da carne desse cordeiro, consumiram dos pães ázimos, e Jesus, na sexta hora do dia da Páscoa, a mesma hora onde os cordeiros estão sendo imolados para o dia do grande sacrifício anual da Páscoa, ali também Jesus é entregue para ser imolado diante de Pôncio Pilatos. E João vai mostrar que esse mesmo cordeiro, Jesus que disse: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, e isso escandalizou os próprios discípulos. Como assim, Jesus? Isso é muito duro para nós. Como nós teremos que comer de pedaços de sua carne embebidas em sangue? E isso é muito difícil para nós entendermos. E o próprio Jesus disse: vocês estão livres para ir embora, caso vocês não aceitem que somente aquele que come da carne do cordeiro ratifica a aliança com Deus. Os israelitas ratificaram sua aliança com Deus através do consumo, através da carne do cordeiro que eles comiam. E através do novo sacrifício de Cristo, nós comemos da carne do cordeiro e participamos da libertação e da salvação eterna. Então esse mecanismo da encarnação do Verbo para assumir a nossa natureza, ele como Cordeiro de Deus, é quem garante a realização perfeita
dos símbolos que o Antigo Testamento mostravam e que agora, com o Novo Testamento e a Nova Aliança, nos libertam para a vida eterna. Então nós, irmãos, que somos católicos, nós que temos o sacrifício incruento de Jesus em nossos altares, Jesus que realiza a mesma oblação do pão e do vinho, realizada prefigurativamente por Melquisedeque no Antigo Testamento, é através desse consumo, quando nós comemos desses pães ázimos, desses pães sem fermentos, que Jesus disse: isto é o meu corpo, este pão sem fermento é o meu corpo que é entregue por vós. Nós, católicos, participamos da ratificação da aliança que Deus fez entre ele e a humanidade. Nós participamos dessa aliança ao consumir, ao comer da carne do Cordeiro, ao comer da carne e beber do sangue de Jesus, o Cordeiro definitivo, aquele que não leva o sangue alheio, que é o sangue de cordeiros, para o sacrifício no dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Agora é o próprio Cristo que, levando o seu próprio sangue, se realiza, se dá como sacerdote e se dá como vítima. É assim que ele realizou essa salvação eterna nossa, assumindo a nossa natureza e tomando a nossa carne, libertando-nos dos nossos pecados, saldando essa dívida original do pecado que nós havíamos cometido contra Deus. O pecado que nós havíamos cometido contra Deus era infinito. Somente um sacrifício infinito poderia saldá-lo. E ele foi saldado pelo sacrifício eterno de Jesus, que nos mandou celebrar esse mistério até a consumação dos tempos. Ou seja, realizando aquilo que no Êxodo Deus disse: celebrem essa festa até o fim dos tempos. A plenitude dos tempos e a encarnação do Verbo. E Jesus eleva a um patamar de perfeição esse sacrifício. Então, a partir daí, nós já temos a libertação eterna. Nós, católicos, temos o sacrifício, temos o culto que nos une a uma aliança perfeita com Deus. E nessas duas primeiras aulas, eu frisei esse caráter do sacrifício litúrgico da Eucaristia como um sacrifício. Porque nós vivemos um mal dos tempos. O mal dos tempos que nós vivemos é a ressignificação da Eucaristia como somente uma celebração festiva da vitória de Cristo sobre a morte. Mas a Eucaristia, o nosso culto litúrgico que suplantou o culto da Antiga Aliança, ele é muito mais do que somente um culto festivo. Nós rememoramos um verdadeiro sacrifício, nós atualizamos um sacrifício, ainda que incruento, como prefigurava o sacrifício de Melquisedeque, nós realizamos um sacrifício. E é esse espírito de sacrifício que, inclusive, predispõe a nossa alma a colher melhor os frutos advindos da Eucaristia. Quando nós participamos com essa cosmovisão da liturgia como uma celebração festiva, nós muitas vezes deixamos de lado o caráter sacrificial do culto eucarístico, do culto da Santa Missa. Então nós temos que ter em mente que, antes de mais nada, o santo sacrifício da missa é um sacrifício. Muito mais do que uma celebração festiva, é um sacrifício. Os judeus tinham isso em mente, eles estavam sacrificando o Cordeiro, que foi o símbolo que ratificou a aliança entre eles e Deus. E o nosso sacrifício pascal verdadeiro e definitivo, o sacrifício de Jesus, é esse pacto que leva à perfeição o sacrifício dos judeus. Nós, comendo da carne do Cordeiro sem mácula, do Cordeiro cujos ossos não foram quebrados, realizamos
essa aliança perfeita. E é exatamente isso que nós vamos tratar a partir das próximas aulas. Na próxima aula eu já irei trazer os aspectos acerca da liturgia inscritos na encíclica Mediator Dei, inscritos na encíclica Ecclesia de Eucaristia, e nós vamos ver como a hierarquia católica, como o magistério católico sempre tratou o espírito da liturgia. Muito mais do que uma festa, o espírito da liturgia sempre foi um espírito sacrificial, porque é o sacrifício que nos liberta. O sacrifício que nós não poderíamos realizar por nós mesmos e que foi realizado por Cristo. É esse sacrifício que nos liberta. Então nós vamos estudar esse aspecto sacrificial da Santa Missa a partir das próximas aulas. Então essas primeiras aulas foram aulas para nós caminharmos na história, para nós enxergarmos como Deus se utilizou da sua pedagogia divina para ensinar a humanidade, primeiramente através de Israel, o povo eleito, e posteriormente, com a libertação que Cristo realizou em seu sacrifício, a extensão dessa bênção que Deus prometeu a Abraão, estendida a todo o mundo. Então, você que ficou até aqui, eu agradeço a participação nessa aula. Nós continuaremos daqui 2 semanas, sem ser nessa próxima segunda, na outra, onde nós já entraremos, passada essa introdução histórica e teológica de fundamento do porquê a Santa Missa é um sacrifício, agora nós já entraremos na teologia própria da liturgia, nós já entraremos nos aspectos que fazem dessa liturgia o nosso penhor de salvação. Fazem da liturgia católica, fazem do nosso movimento de comer da carne do Cordeiro a ratificação da nossa aliança. Nós já vamos entrar nos aspectos da missa propriamente dita. E nas outras aulas vamos estudar outros aspectos, como aspectos estéticos da Santa Missa, o silêncio, a reverência, o odor do turíbulo e do incenso, da música sacra. Nós iremos analisar os aspectos de cada uma das partes da missa e o que ela simboliza dentro do sacrifício que Cristo realizou no Calvário. Nós vamos avançar agora e estudarmos a liturgia católica por dentro. Primeiro eu fiz esse movimento de chegarmos ao ponto do porquê a necessidade de uma liturgia católica, e agora nós vamos estudar a liturgia católica propriamente dita. Se você gostou dessa aula, compartilhe com as pessoas que você acredita que também gostariam de escutar tudo isso, e eu agradeço a vocês pela participação. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma noite abençoada, meus irmãos. Nós encerramos essa aula em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.